Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Thaís, dou aula de Física aqui no Macfísica e trouxe no vídeo de hoje a resolução do exercício 40 da FAMEMA de 2021, prova tipo 1. É um exercício de eletrodinâmica, onde vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que é o igual a R vezes I, e vamos utilizar também o cálculo do valor de uma resistência, dado o material que nós vamos trabalhar, o comprimento de um fio e a área da seção transversal desse fio. O enunciado diz o seguinte, vamos lá. É um pouco longo, foco, força e fé. Para ilustrar as relações entre as grandezas básicas da eletrodinâmica, um professor construiu um teste de habilidade motora para seus alunos. Trata-se de um brinquedo cujo desafio é fazer um anel condutor passar ao longo de um fio resistivo e desencapado sem tocá-lo. Como estímulo, o professor avisou que os alunos que não conseguissem evitar que o anel tocasse o fio deveriam explicar as leis de Ohm aos colegas que faltaram à aula. Na figura é representado o momento em que um aluno toca o fio resistivo com o anel a 4 centímetros do ponto A, fazendo o amperímetro indicar 0,5 amperes. Essa imagem que vocês observam aí, ela gera um pouco de dúvida no pessoal, porque não é um circuito esquematicamente montado como que eu pus aqui na nossa lousa, não é verdade? O que nós podemos perceber? Ó, nós temos um ponto A, vou aqui mostrar para vocês como que eu interpretei simplesmente como esse circuito, o desenho que está aqui na imagem. Olha só, nós temos um ponto A, ali onde está uma base desse experimento, estão vendo? Aí vem um fio condutor até uma dupla de pilhas que fornece ao circuito 3 volts. Né? Então, posicionei aqui esses 3 volts como uma fonte de tensão usando esse símbolo. Um fio condutor é conectado das pilhas até um amperímetro, que a gente simboliza com uma bolinha e o azinho dentro, não é? Isso aí. E depois, o que acontece? Aí que gera um pouco de dúvida. Saindo do amperímetro, tem um pouquinho de fio condutor conectado a esse suporte isolante, o anel. O suporte é isolante porque assim o aluno não vai levar um choque, né? A corrente não vai vir para as mãos do aluno que está segurando o suporte. Mas ali dentro do suporte, a corrente pode continuar, né, acontecendo. E o anel, ele pode ser conectado àquele fio que vai de A até B em qualquer posição do fio, não é? Só que o primeiro aluno que ele nos disse, ele estava a uma distância de 4 centímetros do ponto A. E o que acontece? Quando o anel é encostado no fio que vai de A até B, que é o fio resistivo, o que acontece? O circuito se fecha. Se tirarmos aquele anel, né, se não colocarmos em contato, é como se o quê? Olha só, isso estivesse assim, ó, aberto. Com o circuito aberto não vai acontecer corrente, certo? Então a ideia é que quando você encosta o anel em qualquer posição do fio condutor, aí sim o circuito vai fechar e vai ter uma leitura no amperímetro, tudo bem? Só que pode sim colocar o anel em qualquer posição daquele fio. A primeira vez foi encostado a 4 centímetros do ponto B e a corrente lida foi de 0,05 amperes. Bom, então nós podemos utilizar essa informação para calcularmos o que o exercício deseja. É o que, gente? Vamos lá, vamos ver o que ele vai perguntar. Ó, os fios utilizados em seus conectores, a fonte de tensão de 3 volts, o amperímetro e o anel com o seu suporte podem ser considerados ideais. O que isso quer dizer? Não interferem no funcionamento do circuito. Ideal. Ok. Sendo que o fio resistivo ligado entre os pontos A e B é ômico. Então isso é para você ter certeza que aquele fio pode ser modelado como uma simples resistência. Tá? Ômico. E mede 60 centímetros, tem a área da seção transversal constante e está montado em uma base isolante. Os dados obtidos nessa brincadeira permitem encontrar o valor da resistência elétrica de todo o comprimento do fio resistivo. Esse valor é... Olha o que ele está perguntando. Ele falou assim, ó, eu te dou uma informação. Se eu encosto o anel com 4 centímetros de comprimento, eu consigo ler uma corrente de 0,05 amperes. Aí,
pergunto, quando eu colocar o anel lá no final do fio, para que todo ele seja percorrido por corrente, qual é a resistência desse fio todo? Entenderam? Bom, para eu poder chegar a essa conclusão, eu vou primeiro pensar na situação dos 4 centímetros, tá? Que nós temos o comprimento e a corrente. Então, qual é a ideia? Quando você conecta naqueles 4 centímetros, a corrente que está passando no circuito é de 0,05 amperes. Concordam que o amperímetro é ideal, ou seja, ele não vai ter uma resistência, não vai interferir no circuito. Quer dizer que a única resistência que está aonde está chegando essa tensão de 3 volts é na resistência do fio. Ou seja, nós podemos utilizar a primeira lei de Ohm para descobrir o valor dessa resistência. Ó, se eu disser que U é igual a R vezes I, o U é de 3 volts, o R não sei, a corrente 0,05, não é? Ou seja, o nosso R é de 3 sobre 0,05, vamos dar uma melhorada, vamos multiplicar por 100 em cima e embaixo, será 300 sobre 5, que chega em 60 ohms. Então, a resistência vale 60 ohms nesse caso aqui. Mas, eu não posso escolher 60, Thaís? Não. E ainda bem que lá no gabarito, né, nas respostas, nem tem essa opção. Senão pode ser que muita gente se enganaria, né? Agora, vamos pensar aqui. Essa resistência, ela é função da resistividade do material, do comprimento dele e da sua área. Então, eu posso escrever que R é igual a ρ vezes L sobre A. Nessa situação, nós sabemos que o nosso R vale 60 devido à corrente e à fonte de tensão. O ρ é a resistividade do material, não sabemos, né? Vamos deixar em função dela. Comprimento 4 centímetros, que seria 4 vezes 10 a menos 2, sobre a área. Então, a gente pode achar um valor numérico para essa razão de resistividade em função da área. Posso escrever que 60 sobre 4 vezes 10 a menos 2 é igual a ρ sobre A. Não é verdade? Guarda essa razão aqui, certo? Aí, para que guardar isso, Thaís? Porque se o comprimento é de 60 centímetros, que seria 60 vezes 10 a menos 2 metros, nós podemos simplesmente, o quê? Pensar que a área vai se manter a mesma, não é? Ele fala que a área da seção é constante. Que mais? A resistividade vai se manter a mesma, porque o material é o mesmo em todo o fio. E podemos escrever de novo. R' é igual a ρ vezes esse comprimento, 60 vezes 10 a menos 2, sobre a área. E agora, como sabemos que ρ dividido por A é 60 sobre 4 vezes 10 a menos 2, não é? Dessa primeira situação, nós podemos achar a nova resistência, ou seja, a resistência do fio todo. Então, vamos fazer essa continha. R' será 60 vezes 10 a menos 2, tudo dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Olha que satisfatório. Simplifica, simplifica, não é? Vou dividir por 2 em cima e embaixo, 60 por 2 dá 30, 4 por 2 dá 2. Aqui simplificando de novo, 31, ou seja, a resistência do fio todo é de 900 ohms. Resposta o que, gente? C de casa. Vamos ficar em casa. Um beijo enorme. Se gostaram, deem um joinha. Se inscreve no nosso canal. Fazemos tudo com muito carinho para vocês. Até a próxima. Tchau!